Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à aula de número 2, Ciências Humanas e suas tecnologias em Geografia. Estamos aqui para o ensino fundamental, no caso, nono ano. Então, se você está no sexto, no sétimo ou no oitavo ano, pode ser que os conteúdos ainda não fiquem muito claros. O tema da aula de hoje é o desemprego estrutural com base no desenvolvimento das tecnologias. Bom, e como pauta da aula de hoje, nós temos o fantasma da modernidade e a globalização, as privatizações e o desemprego estrutural, a qualificação e flexibilização da mão de obra, o mercado de trabalho e as profissões. Vamos falar agora um pouco sobre a problematização da aula. Pensem a respeito das seguintes perguntas: o desemprego estrutural, de quem é a responsabilidade e o que fazer? Você conhece as causas do fantasma da modernidade? Perdi meu emprego. Será que com o dinheiro do fundo de garantia vou conseguir sustentar minha família até conseguir outro? Pois bem, essas perguntas são sempre feitas por várias pessoas do Brasil e do mundo. Aqui, nesta imagem, nós temos alguns jovens protestando por emprego. Agora, nós vamos falar um pouco sobre o desemprego no Brasil. Diariamente, o brasileiro que trabalha em empresas ouve falar que algum colega foi demitido sem justa causa. Isso é mais frequente em regiões superpopulosas, como é o caso da Grande São Paulo. A razão é sempre a mesma: a queda do consumo e o custo de produção elevada. Antes de começarmos a pauta do desemprego estrutural, eu gostaria bastante que vocês prestassem atenção em alguns textos que vou ler para vocês agora. Basicamente, esses dois textos eu peguei na internet para fazer um comparativo de 2016 para 2020. Vamos agora ao primeiro texto da economista Bárbara, e ela escreveu isso em 2016. Em 23 de abril de 2016, foi divulgado o novo número para o desemprego no Brasil. O mês de março foram fechadas mais de 118 mil vagas com carteira assinada, sendo que, em 12 meses, este número já chega a
impressionantes 1,8 milhão. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de desemprego já está em 10,2%, o que representaria 10,4 milhões de pessoas. Aí você para e pensa, mas o Brasil tem mais de 205 milhões de pessoas na época, em 2016. Mesmo tirando aposentados, incapacitados, crianças e outros tipos, não parece 10,2 uma taxa ainda baixa, considerando a situação atual? Bem, com certeza você conheceu muita gente que perdeu o emprego, não é mesmo? Para se ter ideia, por esse número oficial, em outubro, a taxa estava próxima a 7,6%, ou seja, em apenas 5 meses aumentou 34%, que é bastante significativo. Entretanto, o que não te contaram é que essa matemática é um tanto quanto esquisita. Em primeiro lugar, é preciso entender que o IBGE utiliza dados coletados de aproximadamente 38.500 domicílios situados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, levando-se em consideração o número de pessoas economicamente ativas, sendo que as pessoas ocupadas são somente a. Empregados que trabalham para um ou mais empregadores, com carteira de trabalho ou não, cumprindo uma jornada de trabalho estipulada, recebendo dinheiro ou de outra forma de pagamento. B. Autônomos, que trabalham por conta própria, incluindo o trabalho informal e esporádico, desde que trabalhe 15 horas por semana. Aqui estão incluídas pessoas como artistas de rua, etc. C. Empregadores. D. Não remunerados, como aprendizes, voluntários, trabalhos para instituições religiosas ou beneficentes e até mesmo que faz bicos em troca de algum favor ou serviço, sem ter dinheiro envolvido. Essa metodologia, portanto, considera empregados apenas as pessoas que não necessariamente recebem salários, assim como aquelas que trabalham menos do que gostariam, já que têm tempo disponível, mas não encontram um trabalho que possa pagar por uma jornada completa. Dessa forma, recebem menos até que um salário mínimo via trabalho informal. Pessoas que trabalham como ambulantes, desde vendedores de carregador de celular no semáforo, artistas circenses de rua, são considerados empregados. Neste grupo de pessoas economicamente ativas, também são consideradas
as pessoas desocupadas, que para a metodologia do IBGE são aquelas que não têm nenhum trabalho, mas o procuram, tomando providências efetivas em busca de emprego, como consulta a classificados, envio de currículos, cadastro em empresas de recrutamento, entre outros. Dessa forma, não é considerado como desempregado ou desocupado uma pessoa que não está efetivamente procurando emprego. É aí que mora uma certa contradição desse indicador. A verdade é que, considerando a população economicamente ativa, temos uma grande parte de desocupados que não integram a estatística do IBGE. Dentro desta amostra, temos uma parcela de estudantes que não trabalha, mas estuda. Esse será um novo trabalhador em potencial em algum tempo e mais qualificado, o que é ótimo. Entretanto, temos o que chamamos de nem-nem, a população que nem trabalha, nem estuda e também não está procurando emprego. Esses, segundo o IBGE, são os desalentados e não influenciam no índice de desemprego. Pois bem, boa parte dos desalentados, os famosos nem-nem, fazem parte do programa Bolsa Família e outra parte acaba ficando dentro da população economicamente não ativa. Em torno de 14 milhões de famílias no Brasil recebem o auxílio, atingindo cerca de 50 milhões de pessoas, o que representa 1 em cada brasileiro. Além disso, as pessoas que estão recebendo o seguro-desemprego também não são consideradas desempregadas, apenas em desalento. É um grande paradoxo ter 25% da população brasileira recebendo este benefício e ter apenas 10,2% de desempregados. Essa disparidade fica mais evidente quando vemos o índice de desemprego medido pelo DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que tem diferenças de metodologia de cálculo para o do IBGE. Infelizmente, o DIESE faz estudos apenas nas regiões metropolitanas de São Paulo, Porto Alegre, Recife, Salvador, Belo Horizonte e no Distrito Federal. Em São Paulo, por exemplo, esta instituição mediu que o desemprego chegou a 14,7% no mês de março de 2016. Outro problema que deve ser destacado é a diminuição da renda real do trabalhador. Com as recentes levas de demissões com agravamento da crise, temos uma oferta maior de trabalhadores que precisam de emprego, o que vai levá-los a aceitar empregos com salários menores. Basicamente, a baixa taxa de desemprego artificial ajudou a mascarar a desaceleração da economia e enfraquecimento geral do mercado de trabalho no Brasil. Essa foi, inclusive, uma forma de o governo se manter otimista para com o público, principalmente durante a campanha eleitoral, sustentada por um desemprego falso, porém com uma inflação galopante.
ainda vai piorar muito antes de melhorar, e é preciso tomar medidas urgentes para que o Brasil volte a crescer. Enquanto há imbróglio político e apenas preocupações em torno de alianças para se manterem ativos e no poder, nada é feito de fato para melhorar uma situação que já vem grave para boa parte dos brasileiros. Será que o pós-impeachment vai conseguir dar conta do recado? Bom, a partir desse texto de uma economista que se chama Bárbara, lá em outubro de 2016, nós tínhamos um panorama do momento que na época era atual. Agora, percebam os fatos em 2020. Bom, agora, em 2020, de acordo com o levantamento, o país encerrou o mês de julho com 12,2 milhões de desempregados, cerca de 2,1 milhões a mais que o registrado em maio, quando somavam aproximadamente 10,1 milhões de pessoas. Com isso, a taxa de desemprego passou de 12,4 em junho para 13,1 em julho. Ainda segundo o levantamento, o número de trabalhadores ocupados teve queda de 3,5% em maio e julho, passando de 84,4 milhões para 81,4 milhões. Ou seja, em 3 meses caiu em 2,9 milhões o número de pessoas ocupadas no mercado de trabalho. O levantamento foi feito por meio da PNAD Covid-19, versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada com apoio do Ministério da Saúde para identificar os impactos da pandemia no mercado de trabalho e para quantificar as pessoas com sintomas associados à síndrome gripal no Brasil. De acordo com a PNAD contínua, em julho, o país somou 12,8 milhões de desempregados, deixando a taxa de desemprego em 13,3%. No mesmo mês, foi registrada nova queda recorde nos números de trabalhadores ocupados. Os dados do mercado de trabalho referente ao mês de julho deverão ser divulgados somente no final de setembro. Entre as grandes regiões do país, a maior alta no desemprego foi observada no Sudeste, onde o contingente de desempregados passou de 4,7 milhões em maio para 5,8 milhões em julho, ou seja, uma alta de 25% em 3 meses. A segunda maior alta ocorreu no Nordeste, onde os desempregados somavam 2,9 milhões em julho, 23% a mais que o registrado em maio, quando eram 2,4 milhões no Norte. A alta foi de 21% no mesmo período, passando de 786 mil desempregados em maio para 949 mil em julho. Já no Sul, a alta foi de 14% em 3 meses, com o número de desempregados passando de 1,4 milhões para 1,5. Já a menor alta foi observada no Centro-Oeste, onde o número de desempregados
passou de 927 mil em maio para 973 mil em junho, um aumento de 5%. Devido à pandemia, nosso cenário sobre o desemprego, que já não era tão bom, infelizmente está ficando pior. Esperamos que possamos nos recuperar. Então, esses dois textos, para que vocês percebam que houve um contexto muito diferente, tanto em outubro de 2016, quanto agora em agosto de 2020. Então, a questão do emprego sempre foi de extrema importância e sempre tivemos números muito altos disparados em relação a isso. Agora, nós vamos falar um pouco sobre o desemprego estrutural. O desemprego estrutural resulta das mudanças da estrutura da economia. Essas provocam desajustamentos no emprego da mão de obra, assim como alterações na composição da economia associada ao desenvolvimento. Existem duas causas para esse tipo de desemprego: insuficiência da procura de bens e de serviços e insuficiência de investimento em torno da combinação de fatores produtivos desfavoráveis. Esse tipo de desemprego é mais comum em países desenvolvidos, devido à grande mecanização das indústrias, reduzindo os postos de trabalho. O fantasma da modernidade. Os meios de comunicação noticiam-no diariamente como um dos fantasmas sociais do início do século XX, o desemprego. Nenhum outro fenômeno foi mais responsabilizado pelo aumento do desemprego que a globalização da economia. Bom, agora nós vamos acompanhar um pouco o gráfico do desemprego no Brasil. Temos também um gráfico do desemprego por idade. Aqui podemos observar como o jovem demora para se inserir no mercado de trabalho. Isso ocorre pela baixa experiência. Dá para perceber que, à medida que a faixa etária fica mais velha, o número de desempregados cai. Por isso, é tão importante pensar em como inserir o jovem no mercado de trabalho de forma efetiva para que não acabe gerando os famosos neném que já vimos anteriormente. Novamente, temos alguns gráficos do desemprego no mundo. Nenhum outro fenômeno foi mais responsabilizado pelo aumento do desemprego nos últimos tempos que a globalização da economia. Sem entrar no mérito da questão, dá para compreender como a globalização provoca desemprego. Ela altera de modo contundente as relações da sociedade com os meios de produção. Aqui nós vemos então alguns robôs na indústria automobilística e a automação nas empresas. É claro que o serviço realizado por um humano e por uma máquina
são muito diferentes. As máquinas, aliadas às tecnologias, conseguem realizar um serviço, de algum ponto de vista, um pouco melhor e em tempo mais hábil. Observando isso, podemos dizer que a automação reduz o capital empregado numa indústria. Imagine a diferença entre comprar uma máquina e colocar pessoas trabalhando. A diferença de custo pode ser bem expressiva. Com a máquina, teríamos manutenção e com pessoas, uma gama de obrigações trabalhistas, como saúde e tantos outros benefícios. É claro que temos muitos contrapontos na automação, que é quando uma máquina cara quebra, o reparo ou a substituição por outra pode ter um preço bastante elevado. E também precisamos levar em conta que o indivíduo que irá manuseá-la tem que ter especializações de mão de obra e isso também se torna algo bastante caro. É claro que, a partir do momento que estamos discutindo nesta aula o desemprego, as várias relações de trabalhos existentes, nós também acabamos entrando nas questões sociais. E as automatizações, as robotizações, acabam tirando o emprego de muitas pessoas. E isso, claro, causa uma grande preocupação social, pois o desemprego é desesperador para os trabalhadores e os índices realmente são bastante alarmantes. Por isso, é muito interessante observar essa questão pelo ponto positivo e pelo ponto negativo. É claro que as máquinas e a tecnologia têm um ponto muito importante. São fatores extremamente relevantes para a industrialização, para as empresas, para o comércio e em vários outros setores da sociedade. Porém, será mesmo que é ideal substituir a mão de obra humana pela máquina? Quem são as pessoas que perdem os seus postos de trabalho para as máquinas? Também é uma reflexão extremamente importante de ser feita, pois num país como o nosso, num momento tão grave o quando estamos passando, é importante levar essas considerações a respeito. É importante pensar e refletir bastante sobre isso. Bom, agora convido a você a fazer uma pequena revisão do que nós vimos nesta primeira parte da aula. Vamos lá? Primeiramente, nós começamos então fazendo uma problematização desses assuntos. Depois, nós falamos um pouco sobre a questão do desemprego no Brasil, que é bastante preocupante, e mostrei a você um panorama de outubro de 2016 e outro de agosto de 2020. Depois disso, falamos um pouco sobre o desemprego estrutural. Vimos alguns gráficos.
E por último, nós falamos da automatização e dos robôs na indústria automobilística e automação nas empresas. Assunto bastante relevante. Bom, espero que tenham gostado e agora fiquem com a segunda parte da aula com a minha colega Isabor Misa. Até mais!